Boa noite, amigos da TV Pitaguari. Estamos no ar com mais um programa Conexão Agora. E conforme nós anunciamos, estamos aqui com a Hilda Angélica. E antes de qualquer coisa, antes de começarmos qualquer coisa, eu gostaria de fazer aqui uma leitura de uma pequena, não é uma biografia, porque a biografia dessa mulher é enorme, mas de um resumo da vida da Hilda, para ela complementar já nas considerações iniciais dela. Hilda Angélica dos Santos Correia, agente comunitária de saúde do Estado, cedida para Maracanaú, ex-presidente do Sindicato Regional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias da Regional 3, sediada em Maracanaú. Atualmente, Hilda preside a CONASC, se eu estiver errado, Hilda, pode me corrigir. Ok. Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, se destacando por sua luta em defesa dos direitos das categorias em todo o Brasil. A despeito de Hilda ter sido candidata a vereadora em Maracanaú nos anos de 2004, 2008, 2012 e 2016, tem deixado claro que seu partido, seu único partido, é a defesa dos direitos das categorias de ACS e ACE. E sua cor é o verde e amarelo, que predomina no colete que ela e seus companheiros e companheiras de luta costumam usar no cotidiano de suas lutas. Nos caminhos que trilhou ao longo de sua luta em defesa da categoria, Hilda construiu uma excelente relação com Brasília, com trânsito e acesso fácil, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. De suas lutas em prol da categoria resultaram várias conquistas importantes, dentre as quais destacamos as emendas constitucionais 51 de 2006, 63 de 2010, 120 de 2022, sobre a qual a gente vai falar aqui, que hoje está completando um ano. Então é isso. Esse é um pequeno resumo da grande luta da Hilda Angélica. Boa noite, Hilda, e à vontade para suas considerações iniciais. Boa noite, Eudásio. Boa noite a todos os nossos telespectadores nesse instante, nesse programa aqui na TV Pitaguari, né? Uma TV nossa, né, Eudásio? Nossa, no nosso município de Maracanaú. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar nesse momento conversando com todos vocês e aqui intermediada por esse meu grande amigo, meu companheiro de tantas lutas e de tantas histórias. Para quem não sabe, Eudásio, nós cursamos o ensino infantil fundamental juntos, então vocês podem observar que a nossa amizade já é de muito tempo. E te agradeço muito, Eudásio. Você é, de fato, uma liderança em potencial no nosso município, tem feito um trabalho espetacular, né? Quando dos sindicatos, agora fazendo assessoria da nossa gestão. Então, assim, para mim é um prazer, uma honra. Fico muito feliz de poder, nesse dia especial para nós, para a nossa categoria, um ano da nossa mais recente conquista, e eu considero a maior de todas elas, porque não foi fácil a gente chegar a mais essa emenda constitucional, poder estar aqui ao seu lado, dialogando com o Maracanaú, o Ceará e o Brasil. Se você observar aí no chat, nós já temos aí companheiros de vários e vários locais do nosso país. E isso é a CONAX, essa grande família em todo o Brasil. Obrigada, estou à sua disposição. Eu quero, antes de entrarmos na emenda ou nas emendas, que eu queria que você falasse um pouquinho das três, mas eu queria primeiro, Hilda, saber de você, assim, porque a gente vê, e eu digo isso como quem já foi de movimento sindical, já participou de movimento sindical, é exatamente isso que eu queria que você destacasse, esse grande diferencial que tem. Qual foi o seu, digamos assim, antídoto ou seu remédio para que você conseguisse essa unidade tão grande dessa categoria, que você consegue convocá-los, convidá-los, não é nem convocá-los, é convidá-los. É uma categoria que está junto contigo sempre. Eu costumo ver as tuas lives na CONASC e é uma categoria que está sempre contigo. Em Brasília, quando vocês chamam, quando a CONASC chama, vai todo mundo. Eu queria saber qual é a receita para isso. Eudásio, primeiro iniciar dizendo que eu vou aproveitar a oportunidade e já reforçar a convocatória
para a nossa primeira grande mobilização do ano de 2023, que vai acontecer agora na próxima semana, dias 9 e 10 de maio. Nós estaremos no Congresso Nacional para dar seguimento às nossas lutas. A nossa confederação, Eudásio, ela é para além de uma entidade classista. Ela é, de fato, uma verdadeira família. É assim que a gente se sente, é assim que a gente se considera. Nós representamos 400 mil profissionais em todo o país. Um profissional diferenciado, um profissional multi, né, plural, que trabalha não só a saúde, mas trabalha todas as questões sociais das famílias que a gente assiste no nosso território. E eu te digo que a gente é uma família abençoada, antes de mais nada. É esse o nosso relacionamento com os nossos agentes em todo o Brasil, e é esse o nosso grande diferencial. Uma outra coisa que nos difere um pouco dos outros movimentos classistas, é a nossa mobilização. Nós estamos mobilizados no Congresso Nacional desde o momento que nós entendemos a nossa importância enquanto profissional dentro da casa do cidadão. Você sabe, você é de Maracanaú, você acompanha a nossa história, que esse programa, o Programa Agente Comunitário, começou aqui no estado do Ceará, né? Um programa de governo, programa do então governador Tasso Gereissati, naquele momento, para acudir as vítimas da seca no final da década de 80, início da década de 90, e um programa que veio para isso, para acudir essas vítimas, para diminuir a mortalidade infantil, que era índices gritantes. O nosso estado é um estado feio, né, para o sul do nosso país e para o exterior. E o governador entendeu que precisava mudar essa cara. E começou com a saúde, chamando esse exército de agentes de saúde e endemias, naquele momento, para fazer esse trabalho de educação, de promoção da saúde, conscientização, né, principalmente para as mãezinhas, que são as que, de fato, cuidam, né, do ambiente, cuidam da família. E a gente fez esse trabalho muito bem feito. E bem ali, Eudásio, nós percebemos que a gente foi muito importante para o governador, né, de forma tal que o programa deixou de ser governo do estado do Ceará e passou a ser governo federal. O Ministério abraçou o programa. Só que, de fato, a valorização do trabalhador, que era quem fazia e faz a diferença lá dentro do domicílio, dentro da casa, no seio da família, não existia. Era só tapinha nas costas, meninos dos olhos, muitos prêmios da Unicef, das organizações mundiais, inclusive, se voltaram para o estado do Ceará e se voltaram para o Brasil a partir da nossa atividade desenvolvida, mas o trabalhador não tinha esse reconhecimento e essa valorização de fato, a não ser tapinha nas costas e garotos de propaganda políticas dos partidos políticos que na época estavam, né, dominando, vamos dizer assim, ou comandando o nosso país, o nosso estado. Então, nós se voltamos para nós mesmos. Opa, se a gente não se valorizar, se a gente não buscar essa valorização que nós merecemos, daqui a pouco nós vamos deixar de existir, porque é programa de governo. Quem nos garantia que o governo seguinte iria dar continuidade ao programa do governo anterior? Então, a gente se organizou enquanto associações, e aí aqui eu trago o Maracanaú como uma das principais experiências de organização, porque nós fundamos a primeira associação de agentes de saúde no município de Maracanaú. Participamos como fundadores da Federação do Estado do Ceará, que congregava os 184 municípios, e participamos como sócios fundadores da Confederação Nacional, porque a gente entendeu que o nosso trabalho era desenvolvido no município, mas nós tínhamos a contrapartida do Estado e a contrapartida maior ainda do governo federal. Então, a gente precisava se organizar nessas 3 esferas de governo. E aí, Eudásio, eu acho que já posso entrar na emenda 51, porque depois dessa organização toda, nós aprendemos o caminho
para Brasília e entendemos que era ali que as coisas Eu acho que os anseios de todos que estão nos acompanhando, e aqui eu quero primeiramente me desculpar com vocês, porque eu estou vendo que não vai dar tempo para a gente comentar com todo mundo, mas agradecer a audiência de todos vocês que estão aí de todo o Brasil. Eu já vi gente da Bahia, do Espírito Santo, de todo canto. E agradecer e dizer que a gente não, diferente dos outros programas, a gente agora não vai ter como falar em todos vocês, porque senão a gente perde o foco. Mas de antemão, agradeço a todos pela presença. E sim, Hilda, pode falar, porque eu já vi aqui, inclusive, que tem uma pergunta aqui da... Deixa eu ver quem é. O Valdemar Ferri, né? Que pergunta quando é que a gente vai ter direito à aposentadoria especial. Então vamos já começar. Vamos começar pelo começo, né, Eudásio? Vamos fazer faça aí um breve, porque assim, tem outras emendas também que eu acho interessante, mas se tiver tempo a gente fala das outras duas. Sim. Mas faça aí um release, aí, um resgate aí e como você conseguiu a emenda, como vocês conseguiram essa emenda 120. Como Com foi? certeza, como vocês, porque sozinho a gente não é nada, né, Eudásio? Eudásio, eu queria te pedir para quebrar aqui o protocolo do programa e vestir a minha identificação. Você deveria estar com ela. Eu não sou agente comunitário de saúde, eu não sou CONAX, eu não me sinto se eu não tiver, de fato, vestido com esse colete, que é quem nos apresentamos aí em todo o Brasil. E é com esse colete, Eudásio, que a gente abre as portas no Congresso Nacional, né, em qualquer instância, para dialogar sobre os agentes de saúde. Se possível, antes de você entrar no mérito da emenda, eu queria, inclusive, que você me contou uma história aqui sobre essa história desse colete, e até para a questão de esclarecer não só a população, aos agentes, mas também as autoridades, essa questão do colete. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Tá, o Eudásio quer que eu comece do começo, mas ele mesmo já está me levando lá para os últimos dias que a gente está vivendo. Mas depois a gente volta para o começo e depois a gente volta para o começo. Não, é que assim, gente, nós tivemos agora, Eudásio, há 2 semanas atrás, a nossa emenda constitucional, aliás, o nosso piso salarial nacional, ele foi questionado no STF, passou por um julgamento. Na verdade, um agente comunitário de saúde lá do município de Salvador se sentiu burlado na lei, né, com o seu direito ao piso e deu entrada a um processo na justiça, ganhou em primeira instância, a gestão de Salvador recorreu, foi para a segunda instância, a gestão recorreu novamente e foi ao Supremo Tribunal Federal. Ao chegar no Supremo, o Supremo entendeu que deveria julgar a matéria de forma que desse repercussão geral, porque vários são os agentes que estão colocando na justiça o direito à questão do piso nacional. E daí veio também a questão da constitucionalidade, né, de verificar se a emenda constitucional 63, que é a que nos dá o direito ao piso nacional, se ela é constitucional ou não. E a gente acompanhou toda essa matéria no Supremo Tribunal Federal. Eu confesso a vocês que a CONAX, ela sabe muito bem trabalhar a articulação política, a mobilização dentro da Câmara e do Senado Federal, faz o diálogo com os ministérios, com o Planalto, enfim, o Palácio do Planalto, mas nós nunca tínhamos ido ao Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, nós fomos acompanhar a nossa matéria lá, porque o que desce lá seria a repercussão geral e isso nos preocupou um pouco. Então, nós fomos. Ao chegar no Supremo Tribunal Federal, eu conversei isso com o Eudásio informalmente, no momento que ele nos visitou aqui no nosso sindicato, e eu disse para ele, Eudásio, incrível, depois do dia 8 de janeiro, né, daquele absurdo que aconteceu, aquelas invasão, aquele tumulto, aquele vandalismo todo nos 3 poderes, as coisas em Brasília ficaram mais difíceis na questão segurança. E quando a gente foi chegando no Supremo Tribunal Federal, que nós fomos avistados de longe com esse colete verde e amarelo, houve logo uma reação imediata da segurança, né, impedindo que a gente adentrasse o espaço. A gente dialogou e eu, como presidente, adentrei ao espaço para dialogar lá com os responsáveis pela segurança do prédio, enfim. E lá eu me senti muito insultada porque a pessoa que veio fazer o diálogo disse que já estava organizando para os agentes entrar 40, iam permitir 40 para assistir no plenário, dentro do plenário, mas quando viu chegando
os agentes com esse colete verde e amarelo se reportou ao 8 de janeiro. Isso me deixou muito insultada, porque eu, como cidadã brasileira, acredito e defendo que o verde e amarelo é as cores do nosso país, são as cores da nossa bandeira. E esse jaleco aqui, ele é nossa identificação desde o momento em que o Ministério da Saúde trouxe para si o programa Agente Comunitário de Saúde. Então, a CONAC se identifica dessa forma, sempre foi assim e não vai ser diferente daqui para frente. Hoje mesmo eu estive em reunião virtual com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, com a Polícia Legislativa da Câmara e do Senado e com a Força Nacional, exatamente porque dia 9 e 10 nós vamos estar em Brasília, com um número considerável de agentes, e eles já estão se preparando para essa mobilização, né? E eu coloquei esse fato. A gente não admite que a gente seja confundida com vândalos por conta das cores que nos identificam. E essa cor aqui, ela é primeiramente da nossa nação, do Brasil, da nossa bandeira, e ela é a identificação dos agentes de saúde e agentes de endemias. Esse é o fato que o Eudásio queria que eu trouxesse aqui à tona nesse programa. É mais para esclarecer, porque fica muito clara as situações que são colocadas, mas aqui é um programa que nós não vamos entrar em debates políticos partidários, de jeito nenhum, é só para dar um esclarecimento e até para quem futuramente for ver essa live, saber que essa é a identidade do agente de saúde no Brasil, né? Exatamente. Onde você vê um colete desse, em primeiro lugar, como a Elda colocou, além de ser as cores da nossa pátria, eles adotaram como seu uniforme de trabalho, de luta. Então isso tem que deixar claro para que não haja esse tipo de confusão. Exatamente. E a questão de não vamos entrar em questões políticas partidárias, para mim é perfeito, porque a CONAX, ela é apartidária. Nossa mobilização, nossos avanços, eles se dão muito por isso. Porque ao chegar no Congresso Nacional, nós não temos partido político, nós não temos bandeira política. Nós tratamos todos os deputados, todos os senadores, né, de forma igual. Para nós é um voto que a gente vai precisar, para nós é uma voz que a gente vai precisar, e a gente trata dessa forma. Nós somos apartidários. Nosso partido político é a nossa categoria. A gente defende a nossa categoria acima de tudo. Agora, voltando um pouquinho na história, eu acho importante, Eudásio, é dizer que quando a gente se organizou em associações, federações e confederações, a gente foi fazer a luta em Brasília. E naquele momento, o que a gente queria era ser reconhecido como profissionais de saúde. Deixar de ser de garotos e garotas de programa de governo, programa de agente comunitário de saúde, programa de governo, e passar a ser reconhecido como profissionais de saúde. E a gente entendeu que a gente só ia conseguir isso se fosse trazendo uma emenda para a Constituição brasileira. Porque lá tem uma lista de profissões. E nós não estávamos lá. Então, nós éramos um programa de governo que poderia acabar amanhã. E a gente sabia e sabe da nossa importância. Então, nós fomos a Brasília por muitas vezes. Saímos daqui de Maracanaú, do Ceará, de todos os recantos do Brasil, em ônibus. Não era ônibus com ar-condicionado, não era para ir para lá, para ir para hotéis, para ir de avião, como hoje, graças a Deus, a gente já adquiriu essa condição, essa estrutura. Mas naquela época era ônibus pegando fogo, era um franguinho assado com uma farofinha, uma farinhazinha para ir comendo até chegar em Brasília. Chegando em Brasília era dormir na grama do Congresso Nacional, era sofrer frio, porque naquela época o frio em Brasília era muito grande, era passar fome porque não se tinha, de fato, Eudásio, nem dinheiro para comer. Brasília é caro demais. Uma garrafinha d'água, R$6. Uma garrafinha d'água. Então, a gente de saúde que não ganhava nenhum salário mínimo, porque naquela época era uma bolsa de meio salário mínimo, quando se recebia 5, 6 meses de atraso. Então, era essa a nossa realidade lá atrás. E a gente não mediu esforços, a gente foi. E a gente encontrou o caminho para Brasília. E nós conseguimos chamar a atenção da Câmara Federal, principalmente, e nós conseguimos, em 2006, depois de muitas idas e vindas, a nossa primeira emenda à Constituição, a Emenda Constitucional 51, que reconhece o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias como um profissional de saúde exclusivo
do Sistema Único de Saúde. Então, assim, eu gosto muito de dizer, Eudásio, que só tem 2 profissões nesse país que são reconhecidas por uma emenda à Constituição brasileira, que são os professores e nós, agentes de saúde e agentes de combate às endemias. Então, para nós foi como se fosse, eu faço assim a seguinte comparação. Uma criança que nasceu, os pais não registraram, ele cresceu e quando ele se entendeu, ele foi atrás do direito dele de ter o seu certidão de nascimento com a assinatura dos seus pais lá. Essa significa a emenda constitucional 51 para todos nós, agentes de saúde e endemias. E a partir dali, nós conseguimos que quem estivesse no exercício da função, naquele dia, 14 de fevereiro de 2006, não precisaria passar por um novo processo seletivo público, porque seria efetivado imediatamente, e a gente conseguiu isso é um grande feito. E a partir dali, para ingressar, né, como profissional de saúde e endemias, aí sim, a exigência do concurso do processo seletivo. Ou do processo seletivo público. Estou vendo aqui. Bom, toda emenda à Constituição, você, bacharel, sabe, carece de uma regulamentação. Sim, sim. Uma lei que regulamente. Nós conseguimos, naquele mesmo ano, outra proeza. Votamos a emenda constitucional 14 de fevereiro de 2006. Em junho de 2006, nós já estávamos votando a lei 11.350, regulamentando a nossa profissão. Então, por aí você já pode perceber que a nossa categoria ela tem uma força muito grande, uma força de organização, de mobilização, uma força política, por que não dizer uma força política muito grande, tá? Essa foi a nossa primeira grande vitória. E a partir dali, Eudásio, nós nunca mais saímos de dentro do Congresso Nacional, porque a gente acredita nessa filosofia. Quem não é visto, não é lembrado. E essa é a nossa metodologia. Todas as semanas, ou quase todas as semanas, terças, quartas e quintas, que é os calendários de trabalho dos deputados e senadores, tem agente de saúde, tem agente de endemias dentro daquela casa, vestido com esse coletinho aqui, verde e amarelo, para ser lembrado. E aí a gente veio mais à frente, a gente entendeu que a gente já era profissional, aí organizamos a questão do salário mínimo. O salário mínimo para nós era pouco, por tudo que a gente faz, porque o agente de saúde, ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele é o retrato fiel para qualquer gestão municipal. Ele sabe quantas famílias, quantas pessoas, quantos idosos, quantas crianças, quantas gestantes, quantas diabéticos, quantas crianças vacinadas por vacinar, quantas pessoas desempregadas, quantas crianças na escola, quantas crianças fora da escola. Então, a gente sabe de absolutamente tudo da vida dos cidadãos na base dos municípios. E a gente é cobrado por isso. A gente é cobrado por isso. A gente sabe até quando o marido e a mulher brigam. Quando estão brigados, a gente sabe de tudo. A gente sabe dos segredos mais profundos. É claro que a gente é ético, não anda contando o segredo do povo. Mas a gente sabe de absolutamente tudo. E aí, a gente foi brigar por salários, Eudásio. Porque não dava só um salário mínimo para a gente sobreviver com tanta coisa que a gente dava conta. E a gente foi atrás de outra emenda à Constituição brasileira para definir o nosso piso salarial nacional. 2006, 51, 2010, a nossa segunda emenda à Constituição brasileira, que é a emenda constitucional 63. Define o nosso piso, define que nós temos um direito a um plano de carreira exclusivo, exatamente porque nós somos assim multi, então a gente não pode querer exigir só cursos na área da saúde, se eu trabalho meio ambiente, eu trabalho assistência, eu trabalho a infraestrutura, eu trabalho em todas as áreas. Então, o nosso plano de carreira ele é exclusivo, dentro da emenda 63. Específico para a categoria. Específico para a categoria. E foi regulamentado 4 anos depois. Olha como demorou, né? A 51 foi no mesmo ano. Mas a 63 nós só conseguimos regulamentar em 2014. Com um piso de R$ 1.014. E ainda perdemos o direito ao reajuste desse piso, porque houve um veto e a gente não teve, nesse momento, talvez, a habilidade suficiente para derrubar esse veto. Mas nós aprendemos, viu, a derrubar vetos.
Aprendemos. Toda derrota é um aprendizado em si, lógico, né? É lógico. Então, assim, levamos o nosso valor do nosso salário, mais de um salário e meio, que R$1.014 naquele ano, era um pouco mais salário e meio, o salário mínimo daquela época. E a gente ficou com ele congelado durante 4, 5 anos. E a gente foi brigar para descongelar. É tanta história, meu povo, vocês não têm noção. 2014, 2016, nós conseguimos votar e aprovar a Lei 13.342, que nos garante também que a nossa profissão é uma profissão insalubre. Houve veto, derrubamos o veto, presidente. Já tinha aprendido, né? Aprendemos, fizemos a coisa direitinho. E em 2017, a gente conseguiu outra proeza, Eudásio. Piso congelado, já estava o valor de salário mínimo, um pouquinho mais salário mínimo, por conta da inflação, né? Foi caindo. A gente foi buscar uma lei que nos desse esse reajuste. E a gente conseguiu, primeiro, botar uma lei que definisse as nossas atribuições, porque nós sofremos algumas, não vou dizer perseguições, mas algumas tentativas de intimidação, de tirar de cena o profissional, agente de saúde de endemias. O ministro resolveu que ia transformar todos nós em técnicos de enfermagem, tanto os agentes de saúde quanto os agentes de endemias. A gente fez a maior mobilização, acredito, de todos os tempos. Fomos vestidos de preto. Fizemos o ministro descer lá do gabinete dele e revogar essa portaria. Isso nunca aconteceu, foi um feito. E ali a gente viu que a gente precisava votar uma lei para definir essas nossas atribuições, porque senão cada prefeito dizia que você ia fazer isso, o outro dizia que fazia aquilo, você ia fazer isso, você estava à mercê dos prefeitos, de cada gestor. A gente não, a gente tem que padronizar isso. Então a gente votou a Lei 13.595, que a gente batizou ela de Lei Ruth Brilhante, porque foi uma grande presidenta da Confederação Nacional que me antecedeu. E a gente ali aprendeu a derrubar veto, meus amores. Foram 13 vetos nessa lei, 13. E nós derrubamos, não os 13, desses 13 nós derrubamos 10 vetos, mas porque a gente acordou com o governo para que fosse derrubado apenas 10, porque senão a desmoralização ia ser grande para aquele presidente naquela época. Uhum. E o acordo era, deixa derrubar só esses, e a gente manda uma medida provisória corrigindo a ausência do reajuste. Então, a gente fez um encontro com o presidente da República, colocamos mais de 5.000 agentes de saúde naquele encontro, e ali o presidente realmente mandou a medida provisória, e o reajuste veio escalonado em 3 anos. Isso era 2018, 2019, 2020 e 2021. Né? 2021 ia congelar tudo novamente. Só que as coisas acontecem, às vezes, foge do nosso controle. 2020 veio a pandemia, né, Eudásio? Uhum. Veio a pandemia, houve também um decreto presidencial que não houvesse aumento de salário de servidores públicos de forma alguma. Nós fomos os únicos servidores públicos nesse país que tivemos o reajuste, porque já estava garantido anteriormente. Lembrando que os demais servidores públicos, eles não tiveram aumento nesse período todo, né, dos 4 anos anteriores. Não tiveram. Só os agentes de saúde e os agentes de endemias. Às vezes eu gosto de contar essa história, porque às vezes até o próprio agente de saúde, ele esquece disso. Poxa, como a nossa confederação é grande, como a nossa organização, a nossa mobilização é grande. Em 4 anos, congelado o reajuste de todos os servidores públicos. O agente de saúde teve o seu reajuste. E nesse interim da pandemia, ficou difícil a gente estar no Congresso Nacional para ser visto, para ser lembrado. Está lembrando aqui, olha, que para colocar os 5.000 agentes de saúde e endemias numa véspera de feriado. Véspera de feriado, ela está lembrando porque ela esteve lá, ele ou ela, não vi quem foi, mas esteve lá. Realmente, eu fiz um áudio chorando, Eudásio, porque... Elisiário lá de Piancó, na Paraíba. Um abraço, meu querido. É verdade. Véspera de feriado, véspera de Semana Santa, eu disse para o presidente que eu colocaria. Ele pediu 2.000 agentes. E eu brinquei. Eu disse, só 2.000? É só 2.000 que o senhor quer? Só que quando eu saí lá de dentro, alguém me disse, presidenta, nós vamos entrar num recesso gigante, que era um feriado gigante. Como você vai mobilizar esse povo?
E aí eu fiz um áudio chorando para os agentes. Olha, se vocês não vierem, nós não vamos ter reajuste, a confederação vai ficar desacreditada, porque eu prometi para esse presidente que nós estava 2.000. E aí a gente superou essa marca dita por eles mesmos. Nós colocamos 5.000 agentes de saúde em Brasília nesse encontro, numa tarde chuvosa, e ainda uma mobilização gigante de todas as centrais sindicais, naquele momento que o Lula estava preso, e uns diziam solta o Lula, e outros prende o Lula, e era uma confusão. Solta, deixa lá. Deixa lá. E nós estávamos lá naquele meio, entre aspas, nós estávamos cuidando da nossa vida, que é isso que a gente faz. E bem, Eudásio, ali a gente se preocupou na pandemia, seria de nós pós-pandemia. Nós não íamos ter mais reajuste, a categoria começar novamente a ficar aflita, perder o poder de compra. E aí a gente lembrou que a gente tinha uma proposta de emenda constitucional engavetada desde 2011. O deputado Valtenir Pereira tinha entrado com uma proposta de emenda à Constituição que pedia a elevação do piso salarial nacional dos agentes de saúde para o valor de 2 salários mínimos. E o que a gente fez? A gente foi tirar da gaveta essa PEC 22, e colocar na mesa novamente, para ela começar a tramitar. Conseguimos uma comissão especial, também não é fácil, né, dar parecer de uma comissão especial. Inclusive, o relator foi o deputado Raimundo Gomes de Mato, nosso grande parceiro de todo o tempo. E a gente conseguiu, Eudásio, em 2022, agora, fazendo um ano hoje, colocar em votação essa PEC. Foi, assim, um feito extraordinário, vou te dizer por quê. Primeiro, não é fácil se votar uma emenda à Constituição brasileira. Desenvolve qualificado, né? Você tem uma ideia? A Constituição é de 88. 88. De 88 até o dia da nossa, só tinha 19. 121. 121, desculpa. 121, porque por ordem, né? 121, a emenda constitucional 120. Não, 120, 119. 119, exatamente. 119. De 88 até o dia 5 de maio de 2022, tinha 119 emendas. 119. Agora, sendo que dessas 119, 2 já eram de vocês. 2 já eram nossas, olha aí. 2 já eram nossas. Então, na verdade, só tinha 117. Exato, 117. E aí, meu querido, a gente teve que usar toda a nossa força de mobilização, de organização, traçar estratégias que fossem eficientes. Vale ressaltar que, naquele momento, o Brasil estava passando por um momento tenebroso na questão política, partidária. As brigas ali dentro do Congresso Nacional eram os maiores. Vocês sabem disso, eu não vou entrar no mérito dessa discussão. A questão da economia também, o Brasil estava perdendo, a inflação voltando, toda uma discussão em relação a orçamento, né? Orçamento que não existia, tudo era falta de orçamento, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, o Brasil vai quebrar por isso, o Brasil vai quebrar por aquilo. Então, no meio desse turbilhão de discussão, estava nós lá, discutindo uma emenda à Constituição que falava de piso nacional, salário, valorização de trabalhador, sendo que o Brasil estava remando contra. Era desvalorização, era percas de direito, era reforma trabalhista, era reforma previdenciária, era reforma, todo tipo de reforma para tirar direito do trabalhador. E nós brigando por direitos. E nós conseguimos. Conseguimos porque a gente foi muito guerreiro, sabe, Eudásio? Muito, 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 muito guerreiro. Hoje eu acordei e eu vi nas redes sociais, ainda estou vendo até agora, vários vídeos lindos do nosso trânsito, vamos dizer assim, dentro do Congresso Nacional, do nosso movimento. Meu Deus, eu olho e digo, isso foi um filme, de verdade isso não aconteceu. Mas aconteceu, nós estávamos lá, nós soubemos fazer, nós fizemos direitinho, né? Sofremos muito, Eudásio, até por conta da própria rede social. Muitos colegas que, de fato, não acompanham esse bastidor, desacreditando, dizendo que era mentira, que a gente estava enganando, que era inconstitucional,
que a gente estava enganando a categoria e a gente se mantendo firme com a CONAX, com os nossos diretores, com os nossos líderes em cada cantinho do Brasil, presidentes de associação, federação, sindicatos. Ninguém largou a mão de ninguém. Passamos muita dificuldade em Brasília, inclusive dificuldade financeira, ao ponto de pedir ajuda através de Pix, o Pix solidário. Foi show, eu tinha muito medo de expor muito assim, a CONAX, mas teve necessidade, a base correspondeu e a gente se manteve, eu acho que uns 3 meses sem pisar em casa. Porque ali é assim, piscou, perdeu. Piscou, perdeu. Saiu do foco, perdeu a vez. E a gente se manteve ali, guerreiros, e votamos na Câmara, convencemos o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a pautar. Ele disse, Hilda, vou pautar, mas o meu compromisso é só em pautar. Convencer votos para aprovar uma emenda constitucional, você sabe que não é fácil. É com vocês. Vai ser 2 turnos e vocês vão ter que convencer os 2 turnos. No dia que ele colocou em votação, Eudásio, apenas o Partido Novo votou contra nós. 9 votos nós tivemos contra, na Câmara. E ele quebrou o interstício e votou as duas votações, as 2 sessões no mesmo dia. E nós estávamos lá. E para nós ali foi histórico. No dia seguinte, ele tinha alguns dias para mandar o resultado para o Senado, para começar a tramitar no Senado. Ele mandou no outro dia, às 14 horas, inclusive me avisou. Ligou avisando, já está chegando no Senado. Chegou no Senado, nós tivemos articulação suficiente para tramitar em tempo recorde. Em 20 dias tramitou no Senado, colocou em votação, quebrou também o interstício, votou os 2 turnos e fizemos mais uma proeza. Quando terminou, eu estava muito cansada, dispersando todo mundo para a gente descansar, celebrar, descansar. Recebi um telefonema do presidente do Senado que eu ficasse, que ele queria falar comigo. Fiquei preocupado, Deus, o que houve? Estava tudo certinho. A política é política, né? Você já pensa logo, né? A gente já pensa logo, deu alguma coisa errada. Dispensei o povo, fiquei. E o presidente Rodrigo Pacheco me disse o seguinte, me perguntou o seguinte, ô Hilda, é verdade que a maioria dos agentes de saúde no Brasil são mulheres? Eu disse, é verdade. A maioria são mulheres das agentes comunitárias de saúde. Você sabe que dia é hoje? Hoje é 5 de maio. Dia 8, próximo agora, domingo que vem, vai ser o Dia das Mães. E eu quero dar um presente para essas mulheres, porque acredito que a maioria são mães. Nós vamos promulgar amanhã, quebrando todo o protocolo, porque tem todo um protocolo, um rito, né? E eu quero que você fique para você testemunhar a promulgação e participar da promulgação. A gente segurou alguns líderes, ficamos. Então isso também é histórico, porque isso nunca aconteceu no Congresso Nacional. Eles respeitam todo aquele rito, mas para nós foi quebrado. Então é por isso que eu te digo que nós somos uma família e somos uma família abençoada. Primeiro Deus, depois a força e a disposição que essa categoria tem de lutar. E hoje eu estou feliz, comemorando, mais uma vez, repito, ao seu lado, nesse programa, no meu município, 1 ano de emenda constitucional 120. É muita coisa. A emenda diz que o agente de saúde e endemias não ganha inferior a 2 salários mínimos, como piso nacional. A emenda, inclusive, desonerou a folha de pagamento desses profissionais para aliviar os prefeitos, que choram, né? Tudo é a lei de responsabilidade fiscal. A emenda nos garante uma aposentadoria especial, e esse quesito ainda requer regulamentação, e também a questão da insalubridade, que nós iremos definir o grau. Nós estamos brigando aí pelo grau máximo para todos os agentes de saúde e endemias no país. A pergunta inicial, é muito bom fazer programa com quem entende da coisa, porque a pergunta inicial que eu fiz para a Hilda foi o seguinte, Hilda, qual a fórmula, qual a receita para esse sucesso, essa unidade dessas 2 categorias a nível nacional? E ela fez um histórico de toda a luta e das conquistas que vocês obtiveram através da CONASC até agora, mas o resumo, pelo que eu entendi, se eu tivesse que resumir numa frase, eu diria o seguinte, a cereja do bolo é lutar pela categoria independente de quem esteja
com a caneta, independente do partido que esteja no poder, independente da cor do partido que esteja lá naquele momento. Porque você, enquanto você busca a luta da categoria, você tem que procurar qualquer um, né? Então, eu acho que a receita é essa, não misturar a luta da categoria com a luta político-partidária, cada um no seu quadrado, né? Com certeza. E agora entremos aí na emenda 120, você tocou num ponto o ponto que interessa a categoria, a emenda toda interessa a categoria, mas um ponto que eu achei fenomenal dessa emenda, eu achei fantástico, foi exatamente o fator desoneração da folha dos municípios, né? Ou seja, o gestor ele não tem que se preocupar que aquele recurso que vem da União para pagamento de salário dos agentes de saúde e agentes de endemias, ele vai implicar em incidência e aumento de índice da lei de responsabilidade fiscal, né? Por exemplo, aqui em Maracanaú, a desoneração, tu tem uma noção de quanto é a folha daqui? Acho que dá em torno de quase 1 milhão, né, por aí? Eu acho que sim. Eu acho que até agora, com o concurso que está chegando, vai ultrapassar, né? Tá, agora eu estou dizendo hoje. Então, assim, é 1 milhão a menos que deixa de entrar para a incidência daqueles 54% que o município não pode extrapolar, né? Então, para mim, essa foi uma jogada, uma sacada de mestre, porque se consegue a emenda e não tem esse patamar, ia continuar na mesma luta, ia gerar ações no Supremo, porque eu não posso pagar e por aí vai, né? Então, eu posso tecer um comentário em relação a isso? Com certeza. Por que é que a Confederação Nacional colocou no texto dessa emenda, né, a desoneração da folha? Todos esses nossos avanços, Eudácio, com exceção, vou te dizer, da emenda 51, todos os nossos avanços, eles foram conseguidos à revelia dos prefeitos. Sempre os prefeitos, através das suas organizações, que também tem, né? Associação dos Prefeitos, a Prece, Confederação Nacional. Aqui no Ceará, a Prece, né, por exemplo. Mas lá em Brasília é forte, a Confederação Nacional dos Municípios, todas as vezes estiveram lá fazendo campanha contra as nossas aprovações. Todas as vezes. Ele dizia o seguinte: vai votar matéria para trazer obrigações para o município, fere o pacto federativo, é inconstitucional. É tanto que todas as vezes eles provocaram o Supremo para saber a constitucionalidade da emenda 51, da emenda 63, da emenda 120, da emenda constitucional 120, não. Porque já tinha se... Porque o que a gente pensou? A gente colocava, muitas vezes, os deputados e senadores em situações difíceis. Eles ficavam entre a cruz e a espada. Eu vou ficar a favor do agente de saúde contra os prefeitos? Perder minha base? Perder lá? Ou eu vou ficar contra os prefeitos e a favor dos agentes de saúde e perder o apoio dos prefeitos? Então, a gente viu muito isso. Então, a gente criou essa possibilidade, graças a Deus deu certo, né, de desonerar a folha, porque aí a gente trazia os prefeitos para, em vez de vir fazer oposição a gente, se aliar a gente. E isso aconteceu. Eles não vieram fazer campanha a favor, mas também não vieram fazer campanha contra. Então, quem não me ajuda, quem não me atrapalha, me ajuda. Quem não me atrapalha, me ajuda. Então, acho que foi importante, acho que foi um ganho considerável, né? E também para facilitar a implementação na base, porque mesmo a gente conseguindo direito em Brasília, tem muita dificuldade em implementar nas bases. Os prefeitos botam todo tipo de obstáculo. As procuradorias gerais dos municípios é bem complicado de se trabalhar, né? Então, assim, foi muito nesse aspecto que a gente fez isso. E a outra questão é o financiamento, porque anterior à emenda constitucional 120, a 63, ela fala de financiamento. O piso salarial nacional será financiado pelo governo federal, 95% de assistência financeira complementar ao piso e 5% para as políticas afetas. Então, os prefeitos se soltavam muito com isso. O dinheiro vem, mas não vem para o piso. O dinheiro não vem carimbado, o dinheiro não vem de vamos acabar com isso. Vamos colocar 100% a União. Então, hoje, com a emenda constitucional 120, o piso nacional de 2 salários mínimos, não inferior a 2 salários mínimos, reajustado todo 1º de janeiro de cada ano, ele é 100% financiado pelo governo federal. Então, nós não temos não temos dificuldade nenhuma de implementar. Em Maracanaú não tivemos, e eu acredito que na maioria dos municípios do Brasil não tivemos.
Ainda tendo alguma dificuldadezinha nas grandes capitais, né, porque o número de agentes é muito grande. Existe um problema aí de contratação irregular de alguns agentes de saúde, e os prefeitos ficam aí batendo cabeça para resolver porque isso. essas contratações irregulares não estão cadastradas e não vem recurso para eles. Os prefeitos teriam que arcar com o piso por conta deles. É isso? Olha aí o que o Elisiado está dizendo. Quer dizer, desde já vou dar uma ideia maravilhosa. Escutando essa entrevista, está mais que na hora da CONASP se reunir, criar um livro e lançar sua história desde a fundação, contando o seu legado. Concordo plenamente. Esse é o Elisiário. Te encontro em Brasília, viu? Semana que vem. Pois é isso, Eudásio. Eu fico por demais orgulhosa, não como presidente da Confederação, simplesmente, mas principalmente como agente comunitário de saúde. Né? Nós estamos aí fazendo 33 anos de profissão, né? De desenvolvimento de atividade. E eu fico muito orgulhosa de poder, nesse momento, celebrar com meus colegas tantos avanços, né? Esses são só alguns, porque eu precisava de 3 programas ou mais para a gente colocar todos. Mas entremos agora na pergunta que já veio aqui, eu já fiz aqui umas 3 vezes. Aposentadoria especial. Tá, aposentadoria especial. Eudásio, outro feito, né? Essa emenda constitucional 120, foi de aplicabilidade imediata. Promulgou. Valeu. Para o piso, meu povo. Para o piso. É bom que fique claro. Nós temos 2 direitos mais conquistados que precisam de regulamentação, que é a aposentadoria especial e que é a questão do grau de insalubridade. Para essas 2 questões, nós já temos 2 projetos de leis protocolados, inclusive da autoria do autor da emenda constitucional 120, deputado Valtemir Pereira, para regulamentar. E o que é isso, regulamentar? É dar as regras, dar as normas, né, de como é que vai se dar essa aposentadoria especial. Quanto tempo de serviço, qual a idade mínima. A gente sabe que isso não vai ser fácil. Nós acabamos de sair de uma reforma da Previdência que dificultou por demais, né, e que tirou, de certa forma, o direito dessa aposentadoria especial para todos os trabalhadores que trabalham de forma insalubre, mas nós somos guerreiros. E nós vamos agora focar, porque tem que ter foco. Nós temos 1001 problemas, mas nós temos que focar para resolver. E nós estamos focando e priorizando a luta pela regulamentação da aposentadoria especial. Por quê? Porque esses nossos agentes, né, que têm o mesmo tempo que eu, Eudásio, 33 anos de trabalho, já está querendo se aposentar, se aquietar, né? Já se doou por demais, já tem a saúde, às vezes, comprometida por conta do sol, chuva, os agentes de combate às endemias por conta do veneno que eles trabalham, que ele abate, né? A exposição a doenças infecto-contagiosas, as mordidas de cachorro, né, meu povo? Que a gente de saúde, todos já levaram uma corrida de um cachorro, uma mordida, já foram, enfim, de tantas situações que a gente se coloca em risco. Sem falar agora na violência, né, Eudásio, que é uma coisa que está imperando em todo o Brasil. Não é fácil mais a gente adentrar dentro das casas e saber que a gente vai estar seguro ali. Enfim, então, a gente precisa, com urgência, regulamentar a nossa aposentadoria especial para dar descanso a esse exército e renovar, né? Renovar o quadro de profissionais da agente de saúde e endemias em todo o Brasil. Esse é o nosso compromisso, enquanto CONAX, para esse ano de 2023. Tivemos uma plenária que aconteceu no Rio de Janeiro, que vai ser reforçada agora em Brasília, dia 8, onde a gente está elencando as nossas prioridades de luta, que será a regulamentação da aposentadoria especial como prioridade, a questão do grau máximo de insalubridade para todos os agentes de saúde e endemias, até para fortalecer a questão da aposentadoria especial, a desprecarização do vínculo de trabalho de muitos colegas nossos que estão trabalhando aí sem ter um vínculo definido. A 11.350 diz que é processo seletivo público ou concurso público,
nós podemos ser seletistas ou estatutário, mas nós temos uma gama de colegas do Brasil afora com vínculos indiretos, e esses vínculos não dão estabilidade, não dão, de certa forma, confiança para que amanhã o prefeito não bote para fora esse povo. Aqui em Maracanaú a gente permite isso não. Não permite mesmo, o sindicato é atuante. Saiu o edital de convocação, nós já colocamos os olhos em cima. Se tivesse uma vírgula fora da 11.350, a gente já ia primeiro dialogar, né, com o nosso prefeito, porque o diálogo a gente prima por ele. Mas se não tivesse resposta, nós íamos ao Ministério Público, porque tem uma lei que regra. Então não dá para fugir disso. Mas nós temos muitos casos. Principalmente agora por causa da pandemia, os prefeitos acham que por conta que está no estado, né, de calamidade, endêmico, pandêmico. Inclusive acabou hoje, né? A OMS... Hoje foi? Nossa, eu não sabia, tô sabendo com você. Estão aí contratando. E a gente precisa, enquanto sindicalista, enquanto representante, estar de olho, não deixar isso acontecer. Isso é burlar a Lei 11.350. Nós não podemos deixar isso acontecer de forma alguma. Tem uma pergunta aqui, é o seguinte: o tempo de serviço vai valer no início do trabalho ou da desprecarização? Nós estamos querendo considerar todo o nosso tempo, meu irmão, porque eu quero me aposentar. Sobre esse aspecto, eu até tenho uma consideração aqui a fazer, e eu acredito que deva ser sobre o tempo. Por quê? Porque durante todo o seu tempo você contribuiu, então essa contribuição não pode ser desprezada. Lógico, né? lógico. Não pode ser desprezada. A Eleni está dizendo aqui que já levou muitas mordidas de cachorro. Olha só. E essa PEC 14, o que é isso? Bom, a PEC 14, eu sabia que essa pergunta ia aparecer aqui. Eu queria muito, não é que fugir da PEC 14, mas é de fugir de como é que essa PEC 14 surgiu. É você que acompanha a Confederação Nacional, você sabe. Todas as nosso arcabouço jurídico, eu nem sou advogada, eu dá certo. Bacharel, só, mas... Todo o nosso arcabouço jurídico, emenda 51, lei 11.350, emenda 63, lei 12.994, lei 13.342, lei 13.595, lei 13.708, a mais nova agora, que é a lei do duplo vínculo, que, me perdoe, esqueci o número dela agora, isso é o Covid, viu? Todas elas têm o DNA da Confederação Nacional. Tem a Confederação Nacional como é que eu posso dizer? A entidade que capitaneia e capitaneou todo o movimento para chegar à vitória das leis e das emendas. De repente, surge um outro movimento, Eudásio, que não é uma instituição, não é uma entidade, que vai para Brasília e leva os agentes de saúde e cria um projeto de PEC, né? Uma PEC, um projeto de emenda constitucional, de número 14, protocolou, ela tem um número 14, que é um livro com muitas situações colocadas ali dentro. E prega para os agentes de saúde que é através desse projeto de emenda à Constituição que vai resolver a questão da precarização do vínculo e a questão agora da aposentadoria especial. E aí, meus amores, de fato, esse projeto de emenda à Constituição Nacional, ele não é da Confederação, né, mas é para a categoria, e nós já votamos a emenda constitucional 120, que já garante o piso nacional, que já garante a aposentadoria especial, que já garante a insalubridade. E por que eu vou ter que trabalhar uma outra emenda à Constituição brasileira, dizendo a mesma coisa que a emenda constitucional 120 já diz? Como eu disse a vocês, não é fácil se votar uma emenda à Constituição brasileira, mas às vezes as pessoas têm uma necessidade de aparecer. Eu tenho que aparecer, tem que ser eu, se não for eu, não vale. E aí não quer, de fato, juntar o movimento para a gente fortalecer cada vez mais. Quando foi protocolada a PEC 14, Eudásio, inclusive, e para vocês que estão me assistindo, a CONAX, para evitar a divisão
Porque reino dividido não subsiste. Você dividir é enfraquecer. E é tudo que os governos querem, né? Que a gente se divida para se enfraquecer. A gente chamou e a gente propôs o apensamento desse projeto com o da emenda constitucional 120, a PEC 22 naquele momento. Porque o que era a pensar? Era juntar as duas coisas, já que elas são correlatas, falam da mesma matéria, juntar as duas e levar para o plenário. Porque a PEC 14 foi só protocolada, ela está lá atrás, ela não foi nem distribuída para nenhuma comissão. Então, ela pega ela lá atrás, joga ela bem aqui, junta com a 120, joga as duas dentro do plenário. Funde as duas. Coloca ela com apenso. Com apenso. Mas o movimento não aceitou. O movimento se rebelou. O movimento foi para lá. O movimento, inclusive, tentou prejudicar o andamento da PEC 22, que hoje é a emenda constitucional 120. E agora voltou. Porque, assim, as questões políticas, nesse caso aí, pesam muito. Vocês sabem, os idealizadores da PEC 14 e as pessoas que estão mobilizando para a PEC 14, todos foram candidatos a deputados federais, deputados estaduais. Então, tinha necessidade de aparecer para a categoria. Porque senão, como é que ia atrair? Desculpa, essa aqui eu vou ter que ler, viu? Leia, meu amor. Na Paraíba aqui temos um ditado popular que diz: quer aparecer, coloca um pinico na cabeça. Mas é assim, eu estou sendo muito sincera, muito realista, porque vocês estão perguntando. Na minha concepção, essa questão da precarização, pode estar se eu esteja errado, a expert aqui é você, mas essa questão da precarização da categoria já foi resolvida até pela emenda 51, não? Sim. Quando ela trouxe a regulamentação da categoria? Sim. E é isso que eu digo para nós que somos os líderes, né? Para a gente ficar atento. Por que aqui em Maracanaú não tem vínculo precário? Todos os nossos agentes de saúde, nós somos 350 aqui em Maracanaú. Não tem um contrato. Todos eles são efetivos, todos eles são servidores públicos estatutários, né? Eu nem vou entrar na questão que eu sou do Estado, porque senão vocês não vão entender nada. Mas todos têm um vínculo definido. Então, em todos os outros municípios do Brasil, era para acontecer a mesma coisa. Não era para existir vínculo precário. E já que você tocou em Maracanã, tem até um assunto que é mais relacionado à questão dos endemias, né? Que tinha um pessoal que estava ali no limbo, que foram colocados em governos anteriores, e esse tornou-se um processo judicial. E rolou, e quando foi agora recente, salvo engano, 2, 3 semanas atrás, chegou o parecer do próprio Ministério Público reconhecendo a legalidade e pedindo o arquivamento do processo. Então é isso, um sindicato preparado, um sindicato atuante, um sindicato bem informado, ele sabe se impor, né? Não precisa nem estar toda hora brigando com o prefeito, mas é mostrar a legalidade e não permitir a ilegalidade. Então, a emenda 51, ela já existe desde 2006. Ela está, e ela não foi revogada, ela está lá. Plena vigência. Plena vigência. É utilizar o que se tem. Então, não vamos criar coisa, pessoal. Nós temos problema demais. Vamos focar nos problemas. Não vamos estar criando situações. Porque se a gente começar a criar situações, a gente vai perder o foco. E perder o foco é não avançar. Eu acho que todo movimento, quando ele vem, denota com sucesso, sempre aparece aqueles que querem tirar uma casquinha. As pessoas não sabem reconhecer, vir para dentro para somar. As pessoas que fazem isso são aquelas que não querem o bem comum, querem o seu próprio bem. É uma interpretação minha. Posso até ser que eu com certeza, né? Mas a gente veio para cá para falar de conquistas, vitórias, e a gente vai... perspectivas, né? Perspectivas, e como você disse, tem muitos problemas para resolver e muitas coisas a conquistar ainda para frente, né? Com certeza, nós estamos só começando, né? Então, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essa questão das emendas? Já estamos com quanto tempo aí Eu acredito que... Já estamos com 1 hora de live? Por aí, mais ou menos isso, 1 hora. Não dá para tu ver no teu celular não, porque aqui não aparece no notebook. Não aparece não? Não sei, o meu morreu aqui a bateria. Bom, mas é isso, pessoal. Eu quero lhe dar a palavra antes das suas considerações, para que você reforce o convite para o movimento agora em Brasília, né? Pronto, o movimento em Brasília. Vamos com a gente, Eudásio? Fortalecer o nosso movimento.
Brasília nos aguarda, meus queridos. Dia 9 e 10, nós estaremos lá. Primeira grande mobilização. A expectativa, Eudasa, é que a gente tenha um público bem significativo. Se assim não fora, a Secretaria de Segurança Pública do DF não estava atrás de mim para resolver a melhor forma de acesso, como é que a gente vai chegar, até onde a gente vai poder ir, enfim. Então, a expectativa é de um grande público em Brasília. É o nosso primeiro momento de mobilização dentro do Congresso Nacional esse ano de 2023. Coincidentemente, vai sair a tese do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Olha só como Deus é maravilhoso, né? Nós vamos estar lá, ao vivo e a cores, para acompanhar essa tese. E nós vamos estar... Fala um pouquinho dessa tese. O julgamento aconteceu, Eudásio. Nós ganhamos, vamos dizer assim, porque a repercussão geral, a preocupação era a repercussão geral, mas foi definido a constitucionalidade. Os 11 ministros votaram a favor da constitucionalidade. Graças a Deus, utilizaram exatamente o texto da emenda constitucional 120. Então, ela foi a salvadora da pátria para esse julgamento. E como tem a questão de Salvador, eles vão baixar uma tese, e essa tese é quem vai, você sabe os termos jurídicos melhor do que eu, mas eu entendo que vai nortear todo e qualquer... Quando ela diz repercussão geral, significa dizer que o que está posto lá, ele obriga a todos os entes da federação, União, Estados, Distrito Federal e os municípios, tem que seguir aquilo ali. E qualquer outra decisão judicial ou processo que tenha nesse sentido, ele tem que seguir aquela orientação. Pronto. Então, assim, a gente está aguardando, porque uma coisa foi o que a gente participou e viu, né? O debate, enfim. E outra coisa é o que vai para o papel, porque às vezes uma vírgula fora do lugar muda totalmente o sentido da frase ou da fala, né? Então, vai sair essa tese agora, a ministra Rosa Weber já publicou, e vai ser dia 9, se não me engano, se eu não estou enganado, se vai ser 9, vai ser 10. Vai ter esses 2 dias que nós vamos estar lá, né? Isso é importante. E, enfim, dizer a vocês que a gente está aqui cada vez mais cheio de energia. Nós temos um corpo diretivo, Eudásio, muito participativo. Nossos diretores, estou vendo aqui no chat, a maioria estão aqui, vi os meus vice-presidentes aqui, a Lúcia Gutenberg, o Campelo no Piauí, o João Bosco na Paraíba, e todos os nossos diretores. Eu vi gente aqui de todos os estados do Brasil. Exatamente, estão aqui presentes. Nós vamos estar lá para recepcionar vocês, pessoal. Dia 9 horas da manhã, no estacionamento do Anexo 3, entre o Anexo 3 e o Anexo 2. Nós vamos estar ali também para celebrar juntos essa conquista. Nós vamos ter um grande ato ecumênico ali para agradecer a Deus as nossas vitórias, porque eu acredito que nós somos só os instrumentos, Deus é quem age, e Ele agiu poderosamente para a gente conquistar todas as nossas conquistas, especial a 120. E vamos ter também uma caminhada até o Ministério da Saúde, porque a nova ministra ainda não recebeu a Confederação Nacional, mesmo depois de reiterados solicitação de agenda. Então, nós vamos lá dar um abraço nela, para dizer para ela que nós estamos aqui, que nós precisamos cada vez mais sermos valorizados, porque nós somos esse profissional diferenciado que fazemos a defesa do Sistema Único de Saúde nesse país. Vamos ter agendas previstas com o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, com o presidente do Senado Federal. Estamos convidando aí o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, para discutir com a gente, porque tem uns ruídos, que ele está dizendo isso, que ele está dizendo aquilo. A gente não acredita no disse-me-disse, a gente acredita no olho a olho, no tete a tete. Se tem isso mesmo, diga aqui para a gente, porque nós somos a legítima representação dessa categoria. E eu acredito que vai ser um momento muito importante de fortalecimento da nossa categoria. A outra coisa, Eudásio, é que a Câmara e o Senado se renovou bastante, né? Uhum. Então nós temos novos deputados que precisam nos conhecer, precisam saber da nossa força, precisam saber das nossas pautas. Compromisso, né? Assumir compromisso com a nossa categoria. Saber do posicionamento de vocês que não tem partido A ou partido B
Isso é muito importante, porque foi através disso que vocês conseguiram chegar aonde chegaram. Com certeza. Então é isso. E no mais, eu não sei se posso entrar nas considerações finais. Pode. O problema é seu. Eu estou adorando porque eu estou tendo que falar pouco, é ótimo para mim. E eu falo muito, né? Mas é porque assim, a gente se emociona, né? Porque é uma história de quase 30 anos aí de muita luta. Quase não, mais de 30 anos de muita luta. E a gente faz parte dessa história desde os primórdios, né? A gente era só coadjuvante, agora a gente está aqui mais à frente, mas a gente esteve presente todo esse tempo. E eu digo a vocês, desafio a qualquer um nesse Brasil, todas as nossas vitórias, todas as nossas conquistas, elas vieram por força dessa categoria, capitaneado pela CONAX, Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. Agradeço demais o apoio nos dado de todos os presidentes de sindicatos, de todos os presidentes de associação, de federação, de cada um que é líder aí na sua base e que faz a força para que a CONAC seja gigante por natureza, como diz o nosso vice-presidente Campino. Nós somos gigantes por natureza. Essa é uma frase que, de fato, faz sentido. A CONAX, ela é gigante por natureza. Muito obrigado pela audiência que vocês nos deram. Espero que seja convidado outras vezes a participar desse programa. Será. E um beijo no coração de cada um de vocês. Boa noite, bom final de semana e até Brasília, se Deus quiser. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que participaram. Pedir desculpa mais uma vez por não ter podido acompanhar todos os questionamentos, todas as falas de vocês, mas eu vou tentar salvar aqui, talvez até produzir um texto aí para a TV, agradecendo a todos vocês. Agradecer a Hilda por essa aula de cidadania e essa aula de luta que ela deu aqui, tá certo? E eu costumo dizer que a Hilda, ela até ri quando eu falo, mas assim, a Hilda, ela, através da CONASC e com o apoio de vocês, ela tem mais emendas constitucionais aprovadas no Brasil do que muitos parlamentares tiveram a vida toda. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Hilda, e até o próximo Conexão Agora, se Deus assim permitir. Valeu! E a União faz a força! Valeu, CONAX! E aí, meu amigo? Excelente! Eu não sei o que deu aí, que eu só estou vendo cento e todo, cento e pouco, tá pouco. Chegou a 200.